Olá, Ser das Estrelas! O nosso assunto de hoje é sobre ansiedade. E eu vou falar um pouquinho sobre o que é e o que a gente pode fazer para amenizar essa sensação. Olá, eu sou Jaque Ferraz do portal Estrela Guia. Trabalho com expansão da consciência, autoconhecimento e espiritualidade. E o nosso assunto é sobre ansiedade. E o que é a ansiedade? A gente está vivendo hoje tempos de muita ansiedade. E a ansiedade é um sentimento, uma sensação que na maioria das vezes pode ser bem incômoda, mas ela tem o seu lado bom também. Por incrível que pareça, a ansiedade pode ser boa. É muito bom a gente ficar ansioso por uma entrevista de emprego, por um encontro de alguém que a gente quer muito ver, ou até querer falar com essa pessoa, seja pessoalmente, seja por telefone. A gente já cria aquela ansiedade gostosa, aquelas borboletas no estômago, como a gente costuma dizer, quando é uma sensação boa, quando é alguém especial que está na nossa vida ou alguma coisa que almejamos. Essa é a ansiedade boa e ela nos faz até progredir, crescer, porque ela nos empurra, nos dá força e coragem para agir. Mas nós temos também uma outra ansiedade, que é aquela ansiedade que gera um desconforto emocional muito grande, que gera até sintomas físicos, taquicardia, arritmias, falta de ar, uma sensação de que estamos em breve tendo uma crise de pânico que às vezes a gente nem consegue identificar, suor no corpo, enfim, a ansiedade pode virar crise, pode virar doença se ela não for controlada. E aqui eu não vou me deter em medicações, eu não sou uma pessoa contra a medicação da Terra. Eu sempre falo aqui nos meus vídeos que nós somos um corpo da Terra. Nós precisamos sim de tratamento médico da Terra, como nós precisamos também tratar o nosso corpo espiritual, o nosso corpo astral. Nós somos feitos de vários corpos, nós não somos só físico. E o nosso corpo astral é o nosso corpo emocional, são as nossas emoções. Essas emoções também precisam ser tratadas. E às vezes o remédio, a medicação, combate aquela ansiedade do corpo físico, ameniza o emocional, mas não resolve. Então aí a gente entra com as terapias alternativas para ajudar, para amenizar a ansiedade. E por que a gente precisa amenizar a ansiedade? Primeiro e acima de tudo, porque a gente não tem controle sobre nada. E isso talvez seja a coisa mais difícil de reconhecer, que nós não temos controle sobre situação nenhuma. E como é difícil a gente não ter controle. Na verdade é isso, a gente gostaria muito, algumas pessoas mais do que outras, tem outras que têm mais facilidade para aceitar, ok, deixa fluir, deixa rolar e era isso, e vamos ver o que dá. Mas tem outras pessoas que querem controlar determinadas situações da sua vida, da vida dos seus familiares, não por um sentido ruim, mas por proteção, por carinho, por preocupação. Mas o nome já diz, né? Preocupação. Então a gente se ocupa de alguma coisa que não aconteceu ainda. E esse sentimento de ansiedade, essa ansiedade que nos tira do eixo, nos tira do equilíbrio emocional, é justamente essa ansiedade da gente querer ir na frente do que vai acontecer, por querer controlar a situação. Então eu quero saber o que está acontecendo o tempo todo. E eu tenho que saber o que está acontecendo o tempo todo para eu poder ficar bem. Se eu não tenho essa sensação de que eu vou estar ali sabendo tudo o que está acontecendo na minha volta, eu começo a criar uma sensação de desequilíbrio, desarmonia. E aí tudo ao meu redor
fica difícil. Eu não consigo trabalhar, eu não consigo pensar direito, eu não consigo reagir diante de uma situação que pode ser aflitiva e perturbadora. Eu paraliso, ou eu entro em pânico, ou eu entro em desespero. Isso de alguma maneira me ajuda? Não, absolutamente não. Mas a gente sabe disso no fundo. Às vezes tem pessoas perto de nós nos dizendo: não fica assim, não adianta, não resolve. Tudo isso a gente sabe. Só que a gente precisa olhar para dentro e, em vez de nos criticar e dizer: poxa, por que eu tô agindo assim? Por que eu tô me sentindo assim? Precisamos nos acarinhar, acolher esse sentimento, saber que ele existe, aceitá-lo e aí sim poder combater. E como é que eu combato essa ansiedade que me angustia, que me dá falta de ar, que faz o meu coração disparar e que não é uma sensação boa? Primeiro de tudo, respirando. Para de pensar que vai acontecer alguma coisa ruim e que pode acontecer alguma coisa ruim. Porque se acontecer alguma coisa ruim, nós não temos nada a fazer. Quando vier a situação ruim, nós temos que enfrentá-la. De alguma maneira, nós temos que enfrentá-la. Quando a gente se desespera, quando a gente gera esse sentimento de que vai acontecer algo ruim e eu não consigo fazer nada a respeito, eu crio dentro do meu organismo, do meu corpo físico, do meu corpo emocional, um estado de nervosismo onde só eu sou prejudicada. E eu estou aí como se fosse me punindo, me castigando. Então, respira. Se precisa chorar, chora. Chorar faz muito bem. Chorar nos recicla, nos lava a alma. E às vezes a gente precisa mesmo sentar e chorar. É só o que nos resta fazer. Ok, mas esse choro tem que ser um choro de colocar para fora o que eu estou sentindo. Não um choro de desespero e de revolta, porque isso também não vai nos ajudar. Então respira, chora, mas acima de tudo, o melhor a fazer nessas horas é ler alguma coisa, ouvir alguma coisa que nos acalme. Às vezes não é nem alguém perto de nós, às vezes a gente tem um amigo, um parente, alguém que está ali nos apoiando, e aquele apoio é muito importante, mas às vezes a gente só precisa ficar sozinho e escutar o nosso coração, escutar os nossos amigos que estão na nossa volta, os nossos guias, os nossos amparadores, invisíveis, mas que estão ali conosco a nos ajudar, tentar nos conectar com o nosso anjo da guarda, pedir ajuda. Pedir principalmente para a gente se acalmar. Então respira, pensa em algo positivo, em algo que te acalme, escute algo que te acalme, tenta meditar. Claro que meditar, às vezes se a gente está muito nervoso, óbvio que a gente não vai conseguir, mas pelo menos coloca ali alguma música, alguma oração para escutar, ou abre uma mensagem de algum livro que possa te trazer consolo, te trazer uma sensação de calma, para te tirar desse estado de angústia, de nervos, e continua respirando. 3 respirações profundas e lentas, onde a gente expira mais devagar do que inspira, e esse exercício vai direto para o nosso cérebro, nos trazendo clareza, oxigena todo o cérebro, nos dá mais paz e vai nos harmonizando. E assim a gente vai colocando essa sensação dentro de nós e sentindo que nós não podemos fazer nada a respeito do que está acontecendo ou do que vai acontecer e que talvez nem aconteça, que às vezes a gente se preocupa e nem acontece, também tem isso, e vamos nos acalmando. Falando em termos esotéricos e espirituais, a ansiedade também faz com que a nossa vibração baixe, com que a gente baixe a nossa imunidade espiritual e física, e aí estamos sujeitos a que venham espíritos sofredores, espíritos que se encaixam aí na nossa sintonia de frequência mais baixa, e isso só gera para nós um estado de muita tristeza, e nós vamos entrando nesse estado e podemos até cair numa depressão. Então é preciso que a gente cuide muito quando a gente vê que está passando por uma crise de ansiedade, quando a gente percebe, quando a gente consegue perceber. E quando é que a gente consegue perceber que é uma crise de ansiedade? Autoconhecimento.
quando eu conheço o meu corpo, quando eu me conheço, conheço o meu mental, conheço geralmente o que eu penso. Não, isso não é meu, isso não é assim, eu não sou assim. Porque eu também posso estar pegando a sensação, o sentimento do coletivo, que nós estamos passando por um período muito grave, muito complicado, que exige muito de nós, muita paciência, muita resignação, muita resiliência. Estamos longe muitas vezes das nossas famílias, estamos sozinhos em casa, ou temos que voltar ao trabalho com medo. Todas essas sensações, nem sempre nós estamos bem. Tudo isso vai gerando sintonia. E a gente sintoniza com o medo do outro, os medos coletivos, do inconsciente coletivo que está no planeta. Muitas vezes essa sensação de ansiedade, de angústia, nem é nossa. Pegamos com alguém, um amigo que veio nos contar uma coisa ruim que está passando e a gente não consegue filtrar. Uma notícia ruim que vemos na TV, por isso é tão importante a gente filtrar as notícias. Alguém que chega para nós, chora, está com um problema grave e a gente, por empatia, se coloca no lugar dessa pessoa e também não conseguimos separar a sensação e isso se mistura com a gente e acabamos sendo aquele efeito esponja, pegando, em vez de ajudar, nós estamos ali, claro, ajudando, escutando, aconselhando, mas ao invés de só ajudar, nós também pegamos o problema daquela pessoa para nós. Muitas vezes é um processo inconsciente e aí daqui a pouco, daqui uns dias ou naquele mesmo dia a gente já começa a se sentir esquisito, estranho, já não consegue dormir, o coração disparou, a sensação de dor no peito, são sensações físicas, de efeitos físicos. Muitas vezes vamos até no médico e não temos nada, mas é o nosso interior que não está bem. E é do nosso interior que nós precisamos cuidar, principalmente nesse momento. Então, vamos saber trabalhar a ansiedade, ela está aí, ela existe. A ansiedade boa, que ela continue a nos dar essa força para que a gente possa agir, e a essa outra ansiedade que nos desequilibra, que a gente consiga matar ela de fome. Não vamos alimentá-la, vamos cuidar do nosso interior e cuidar do nosso espiritual, mental e emocional. Respirando fundo, não nos deixando atingir, tentando filtrar o que chega até nós, sabendo que nós não podemos controlar nada, podemos ajudar alguém até um pedaço, um outro pedaço é a pessoa que precisa passar por certas situações e nós temos que apoiar, mas não vamos nos envolver, vamos procurar sempre ler boas mensagens, ler uma oração, uma prece alivia muito essa sensação da ansiedade. Fazer uma prece naquela hora, naquele momento, me ajuda, meu anjo da guarda, me ajuda, meu Deus, que a gente possa conseguir se acalmar. E quem não reza, quem não gosta de rezar, quem não acredita, que possa simplesmente fazer esse exercício de respiração, abrir um livro qualquer de mensagens para poder ir se acalmando. E assim a gente vai combatendo isso, vai percebendo o que é nosso, o que não é nosso, conseguindo se controlar e se autodisciplinar acima de tudo. Criar esse hábito de disciplina, onde a respiração faz com que eu controle o meu emocional, porque é a nossa respiração que faz isso. Essa angústia, essa falta de ar que a gente vai sentindo, que muitas vezes a gente acha que está sendo sufocado, na verdade, nós só não estamos respirando direito. E se a gente consegue, nesse momento, conseguir discernir, calma, eu vou respirar, imediatamente a gente já melhora a nossa condição. Então, era esse o meu recado para hoje e que a gente consiga combater da melhor maneira possível, sempre procurando um equilíbrio, o caminho do meio, como o Buda dizia. Obrigada por ter assistido até aqui. Curte, compartilha, espalha a semente, te inscreve no canal para que a gente possa continuar evoluindo e crescendo juntos. Espero que esse vídeo tenha ajudado você e que a gente possa combater a ansiedade sempre com equilíbrio, com harmonia, buscando o melhor para todos nós. Namastê.